Aula de Anatomia da Órbita da disciplina de Neurocirurgia da USP de Ribeirão Preto, ministrada pelo professor doutor Rodrigo Pongelupi. Tá, bom. Então, a aula de hoje é de órbita. Tem alguns pontos que são importantes para a gente, enfim, que a gente não tem que saber como neurocirurgião mesmo, não sendo a nossa área, que a gente trabalha basicamente do lado da órbita, né? Então, algumas coisas que eu acho que são importantes para a gente cair em prova e, na verdade, são coisas importantes para o neurocirurgião mesmo. A gente tem que sair da aula respondendo essas perguntas todas. Quais são os ossos? Quais são os ossos que formam a fissura orbitária superior? Banda meningorbitária, os limites da fissura orbitária inferior, o que passa nela, quais são as fossas do víscerocrânio, né, que eu sempre falo das fossas, eu falei na última aula também de célula, falei sobre isso. Quais estruturas passam no ângulo de Zinn, o que é o gânglio ciliar, as aferências para o gânglio ciliar, segmentos da artéria oftálmica, é super importante para a gente, sempre cai, como que ela funciona e quais as relações dela com o nervo óptico, e às vezes quais regiões elas vão drenar. Bom, então pontos importantes da parte óssea. 7 ossos que a gente tem que saber. Isso é um detalhe, não é tão detalhe, mas é uma coisa que às vezes cai em prova, né? Frontal zigomático é meio óbvio, né? Maxila também é meio óbvio, que vai compor ali a fissura orbitária inferior. Agora, os menos óbvios para mim são o lacrimal, etimoide, esfenoide, bem óbvio, né, na verdade. Mas o lacrimal e o etimoide, talvez que a gente esquece. E esses são 7 ossos que vão compor. Fissura orbitária superior, eu sempre falo para vocês, e caiu na prova, vocês lembram, que é o espaço entre as asas do esfenoide. Sempre falo isso para vocês. Frontal na lateral, e a gente tem a banda meningo-orbitária, que nada mais é do que um encontro entre a meninge e a órbita na fissura orbitária superior. Tudo isso é banda meningo-orbitária. Nada mais é do que, onde tem a fissura orbitária superior, a gente tem um encontro dessas duas estruturas. Vou mostrar na imagem. Então, os pilares, que eu sempre reforço para vocês, pilar óptico, pilar maxilar. Pilar óptico é o teto do canal óptico, pilar maxilar é o teto do forame redondo. Tá? Fissura orbitária inferior, que vai estar entre a asa maior do esfenoide e a maxila. Então, por isso que eu falei que é fácil lembrar que a maxila faz parte da órbita. Tá? Medialmente, você vai ter o palatino, e ela vai basicamente comunicar a fossa infratemporal com a fossa pitérigo-palatina. Ou SAIS também. Parece que não faz muito sentido, mas faz. A gente entender essas fossas, essas relações anatômicas das fossas com a órbita. A fissura epitérico-maxilar, que nada mais é do que a fissura formada entre a maxila e o processo pterigóide, que vai medialmente para a fissura pterigo-palatina ou para a fossa pitérigo-palatina. Tá? E aí a gente tem as fossas, né, do víscero-crânio, que eu sempre falo para vocês, que é a fossa temporal, onde está o músculo. Fossa infratemporal, para baixo do zigoma, e a pterigo-palatina, medial à fissura pitérigo-maxilar. Então tá bom. Aqui em cima a gente está vendo, então, né, as fissuras. Fissura orbitária superior. Eduardo, tá aí? Quem tá aí? Vamos ver. O Eduardo Sim, tá por aí? tô. Então, beleza, Eduardo. Eduardo, acabei de falar, mas a fissura orbitária superior ela é o espaço formado por quais ossos? Entre as maior e menor do esfenoide. Exatamente. E a fissura orbitária inferior? Ela fica entre a asa maior do esfenoide e a maxila. Beleza, isso aí. Bom, então, aqui o canal óptico, né? Aqui o pilar óptico, né? Cansei de falar isso para vocês, né? Dessas relações. Aqui a gente está vendo, então, né? Aqui a maxila, o assoalho aqui da órbita, né? Formar o assoalho da órbita. Aqui no meio, que eu falei para vocês, tem o osso palatino, né? Que é um que a gente esquece, o lacrimal também a gente esquece aqui da órbita. Mas os outros cinco é muito fácil a gente lembrar. Você lembra quais são os outros cinco? Tirando o palatino e o lacrimal? É, esfenoide, etimoide, frontal, o Então, maxilar que já esfenoide não aqui já do falou. lado, frontal aqui em Isso. cima. Uhum.
Então, O esfenoide aqui, né? lateral As mais asas maiores. medial. Isso. Aham. Eu acho que Etimoide, só né? isso. O E o etimoide que eu falei. maxilar aqui. Isso. Isso. Beleza, perfeito. Não pode esquecer, né, que essa porção medial aqui do etimoide, né, aquela chama lâmina papirácea, lembra disso, né? Que Sim. ele é um osso muito fino, né, e que sofre quando tem um traumatismo, né, direto, você pode ter uma fratura dessa região. Outra coisa interessante aqui na órbita, né, vocês estão vendo aqui o canal óptico e esses dois canais aqui. Lembra que eu perguntei para vocês na reunião passada? Era um tumor, era um tumor de plano, né? Plano barra goterofatória, né? Mas na verdade era mais plano. Mas independente disso, eu perguntei para vocês como é que era a irrigação desse tumor. E aí, vocês estão vendo aqui o canal etimoidal, o anterior canal etimoidal posterior, onde está passando o quê? Vocês lembram? São as artérias etimoidais que vêm da Até... oftálmica. Isso, exatamente. São ramos da oftálmica. Isso é um detalhe, não tão detalhe, né? Mas é super importante, sabe? Da gente lembrar, porque quando a gente vai fazer embolização dos meningiomas, né? Dessa região, os meningiomas de fossa anterior, né? É uma embolização que ela é complicada porque ela tem risco de cegueira. Bom, aí, como é que eu faço para ele? Tá bom. Então ele segue aqui com a parte óssea, parte óssea, né? Que a gente está vendo. Então aqui a gente está vendo, a gente está vendo por baixo, né? O teto, né? Aqui o canal nasolacrimal, suborbitário inferior. E aqui ele fez o corte para a gente ver o seio maxilar, né? Como que essa parte aqui da maxila é o teto do seio maxilar. E aqui atrás do seio maxilar, aquilo que eu sempre falo para vocês, a região que está entre a processo pterigoide e a maxila, esse espaço que está entre o processo pterigoide e a maxila, é a fossa pterico-palatina. Thales, você que é muito assíduo nas aulas de anatomia. Tá aí, Thales? Ó, e aí, eu tô aqui na HC ainda, não consegui escutar. Pode repetir, por favor? Não, tranquilo. Thales, a gente está falando aqui, né, que esse espaço formado entre o osso maxilar o processo pterigoide, vocês lembram que é a fossa pterico-palatina. O que tem nessa região aqui de Você tem um importante? gânglio pitérico palatino ali, né? Isso, e ele vai ser importante para qual estrutura? Glândula lacrimal, né? Exatamente, a glândula lacrimal. Né? Então, ele vai dar a inervação simpática e parasimpática da glândula lacrimal. Né? Quais são as contribuições dele, né? Principalmente? Tem a contribuição parasimpática, né? Não, pois é, mas qual nervo que chega ali? Ah, tá. É o vidiano e o GSTN. Isso, exato. O GSPN, né, que vai se juntar com o nervo petroso profundo, né? O nervo petroso maior vai se juntar com o nervo petroso profundo, vai formar o nervo mediano. Né? Então é aí que vai se localizar é, o gânglio pteripalatino e a gente tem um tumor que dá nessa região, um tumor bem específico que dá nessa região que chama nasogiofibroma, tumor comum, comum não, muito raro na verdade, né? Mas é o tumor mais comum dessa região. Tá, aqui também está interessante para a gente ver as fossas, essa figura aqui está interessante para a gente ver as fossas e lembrar delas. Né? Então, aqui a gente tem a fossa, como é que chama? Onde está inserido o músculo aqui? Temporal. Fossa Isso. temporal. Para baixo do zigoma, tem músculo aqui ainda, né? Intratemporal. Intratemporal. E aí, a gente tem aqui essa fissura, ó, fissura pitérigo-maxilar, ou seja, o que está entre o pterigoide e a maxila. O que vai estar medial a ela? Lembra aí, João? Acho que é a fossa pterico-palatina, não é? Fossa peripalatina. Então, na verdade, se você olhar aqui nessa figura, né, esse espaço aqui, essa fresta onde está comunicando a fossa peripalatina com a fossa infratemporal, isso aqui é tudo fossa infratemporal. É a fissura, nada mais é do que isso que a gente está vendo de lado aqui, que é a fissura pterico-maxilar. Tá? E todas essas fossas do crânio, elas vão se comunicar
com a órbita através da fissura orbitária inferior, tá vendo? Por isso que tá essa figura aqui, para mostrar como é que tem a comunicação da fossa ptericopalatina e as relações anatômicas dela com a órbita. Ela vai se comunicar com a órbita através da fissura orbitária inferior, onde vai passar ramos de V2. Ramos de V2 vão passar por aqui. Alguns ramos de V2 que vão levar o assoalho da órbita. Tá? Aí. Bom, aqui é para mostrar as relações aqui com a clinoide, né? Com o da clinoide com o canal óptico, né? Que eu sempre falo para vocês. Então, aqui a gente está vendo o canal óptico e a relação dele com a fissura orbitária superior. Então, vocês lembram que a gente tem sempre essa relação entre a fissura orbitária superior e o canal óptico através do pilar óptico. O pilar óptico nada mais é que isso que vai dividir o canal óptico da fissura orbitária superior. Ela vai ser, na verdade, o assoalho, né, do canal óptico, aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Então, a relação do canal óptico com o pilar óptico, que é essa estrutura aqui, e a relação do forame redondo com essa estrutura aqui. Como é que chama essa estrutura aqui, João? Conta de novo para mim. Qual a estrutura? Ó, então, lembra que eu sempre falo para vocês, né? O que separa o canal óptico da fissura orbitária é o pilar óptico, certo? Então, tem que sempre lembrar dessa relação. Lembrando que o pilar óptico, primeiro, na primeira pergunta, no pilar óptico visto lá de dentro do seio esfenoidal, como é que ele chama? É, é o recesso do nervo óptico. Excesso óptico carotídeo. Excesso óptico Isso. carotídeo, tá? E aqui, por baixo, né, a gente vê entre a fissura orbitária superior e o forame redondo tem uma estrutura, um pilar. Como é que chama esse Pilar pilar aqui? maxilar. Pilar Pilar maxilar. maxilar. Isso aí, muito bom. Pilar maxilar. Perfeito. Então, basicamente aqui continua, né? A gente está vendo de fora aqui a relação da fissura orbitária superior com a fissura orbitária inferior, né? Não, desculpa, com a fossa infratemporal e com a fossa palatina por aqui. Então, aqui a gente consegue ver, né, por fora, aqui a fissura orbitária inferior, certo? Fissura orbitária superior e o canal óptico, tá? Na verdade, aqui é uma variação anatômica, né? Você tem o forame óptico, que é onde a artéria ela passa separada do nervo. Uma variação anatômica. Bom, em relação à parte das meninges e dos nervos, né, os pontos mais importantes, é o que cai em prova essa parte aqui do ângulo de Zinn, né? Como eu decorei, né? O ângulo de Zinn, ele é a parte que está bem no meio da fissura orbitária, bem da região mais medial da fissura orbitária superior, certo? Então, tudo que está lateral a ela, né, fissura lateral, né, o lateral da fissura, né, o L e o F, eu decorei desse jeito, né, é o lacrimal e o frontal. Então, acho que fica fácil decorar desse jeito. São dois ramos do terceiro, né, e de V1, desculpa, e troclear, que a tróclea fica lateral, e a veia orbitária superior. Todas as outras estruturas vão passar dentro do tendão de Zinn. Então é fácil lembrar desse jeito. Bom, que eu já falei para vocês da banda meningo orbitária, né, que vai estar entre a periórbita e a dura máquina frontal. O nervo óptico, tem que lembrar que vocês têm as porções intracraniana, intracanalicular, intraorbitária e intraocular. Depois eu vou falar um detalhe do nervo óptico, isso é super importante, também está bastante prova, né? Vai ter as divisões do oculomotor superior e inferior. O gânglio ciliar, que eu falei para vocês, ele vai estar interolateral nervo óptico. Ele vai ser composto basicamente de ramo sensitivo de V1, um ramo motor parasimpático, né? E as fibras simpáticas carotídeas que vão vir direto junto com da carótida e ela acompanha os nervos naso ciliar, abducente, ou às vezes eles vêm só isolados mesmo. E aí o nervo troclear, faço para voltar. Tá.
O nervo troclear, né, que como eu disse para vocês, vai estar lateral ao reto superior, porque a tróclea fica lateral, então é fácil lembrar disso. Nervo abducente e V1, que vai ter os ramos, né, que é o naso ciliar, frontal e lacrimal. O frontal e o lacrimal, lembrando que vão passar lateral ao ângulo de zinco. Bom, então a gente começou aqui a dissecção por cima, né? A gente está vendo o osso frontal, né? O bulbo do nervo olfatório aqui, né? A asa menor do fenoide aqui atrás, né? Clinoide. Tirou o assoalho da fossa craniana anterior e aqui a gente começa a ver a órbita, né? Então a gente está vendo aqui o nervo frontal e o nervo lacrimal. Como eu disse, eles vão passar lateral ao ângulo de zinco. Aqui está passando o nervo óptico e a carótida, né? Então, obviamente, nessa região aqui, onde vai estar pegando já a região entre a suborbitária superior e o canal óptico, vai ser pilar óptico, certo? Continua aqui a dissecção. Você começa a ver os músculos retos, né? E aqui, como eu falei para vocês, aqui a tróclea, nervo troclear. Deixa eu ver o que mais que é interessante a gente mostrar aqui. E aqui ele termina de secar até o seio cavernoso, né? Que o seio cavernoso vai ser bem importante aqui na óptica, vai ter relações anatômicas bem importantes com a óptica. E aqui é interessante que a gente já começa a ver a artéria oftálmica. Falei para vocês, né, que eu vou falar depois no detalhe como é que vai ser a relação entre elas com o nervo, né? As relações dela com o nervo cai bastante em prova em cada região, como que é. Aqui a gente consegue ver o seio cavernoso, já foi tema do outra aula, então não vou ficar focando muito nisso. E aqui a gente vê os ramos que eu falei para vocês, né, as etimoidais, né? Anterior e que parece ser a posterior. Bom, aqui no detalhe, nas relações com o seio cavernoso, vou tirar aqui, fica melhor para ver, pronto. Aqui o nervo nasociliar. Nossa, aqui, esse só fica na minha frente, esse negocinho aqui do zoom. Bom, aqui a gente consegue ver, então, o terceiro, né? E as divisões do terceiro, que eu falei para vocês, superior e inferior. Aqui o quarto vai estar passando lateral, né? O sexto, desculpa, vai estar passando dentro do ângulo de zinco, né? Do navo ciliar também. Então, aqui, basicamente, a gente está vendo as estruturas que estão passando dentro do ângulo de zinco. Bom, e aqui, mais focando em seio cavernoso, aqui não é exatamente o foco da aula. E aqui sim, mostrando para vocês o tal do ângulo de zinco, né? Sim, aqui que eu falei para vocês, né, do gânglio pterico-palatino aqui na fossa pterico-palatina, né, as relações dele, né, os ramos de V2 que vão para a óptica através da suborbitária inferior. Bom, em relação à vascularização, que eu tinha falado para vocês, né, em relação à artéria oftálmica, a gente tem um segmento intracraniano, que ele vai surgir geralmente inferomedial ao nervo óptico. Em 8% dos casos, ele vai surgir da carótida cavernosa. Ele vai passar pela fissura orbitária superior. Geralmente, pode passar, como eu falei para vocês, até mostrei aquele espécie ósseo que tinha forame oftálmico, né, que às vezes ele pode passar no forame separado, mas não é o habitual. Então, ele começa inferomedial, depois ele vai para inferior, e depois ele vai para inferolateral. Então, ele dá uma volta, né? Ele começa em inferomedial, vai para inferior, depois ele vai para inferolateral. E aí, em 85% dos casos, ele vai para superior, já dentro da óptica, ou em 15% dos casos, inferior. Então, o mais comum é ele estar superior ao nervo óptico. E os principais ramos, né? A veia central da retina, a veia lacrimal,
artéria central da retina, artéria lacrimal, artéria supratroclear, supraorbitária, ciliares longas, curtas, posteriores, ramos musculares e as principais que a gente tem que lembrar, né, que são as mais importantes, as etimoidais. Então, as principais mais importantes, do ponto de vista clínico, seriam a central da retina e as etimoidais anteriores e posteriores. E veias a gente tem duas, né? E as duas vão basicamente se comunicar com o seio cavernoso, né? O oftalmo superior, que vai drenar a região superomedial, e o oftalmo inferior, que vai drenar a região inferolateral. E lembrando que a oftálmica superior ela vai cursar fora do ângulo de Zinn. Bom, aqui dessa figura, acho que o mais importante é a gente ver a questão das relações do nervo óptico. Lembrando que ele começa inferomedial, né? Tá vendo? Ele está inferomedial na porção intracraniana. Na porção canalicular, geralmente ele está inferior, depois ele vai para inferolateral e depois ele dá a volta e fica por cima do nervo óptico. Então, essas relações com o nervo óptico é o que eu queria destacar dessa figura, acho que é a parte mais importante para se lembrar. Aqui, novamente, um detalhe, a gente vê as relações da artéria oftálmica com o nervo óptico, que seria o principal. Então, vamos lá, Thiago. Thiago? Pode ser o Thiago. Foi. Por aí. Bom, você lembra quais são os 7 ossos? Esfenoide, etimoide, lacrimal, maxilar, frontal. E Tá. faltou mais um? Eu acho que. Peraí. Foram todos. Quais são os ossos que formam a fissura orbitária superior? Asa menor e asa maior do esfenoide. Isso, beleza. Banda meningorbitária. É o que liga a fissura orbitária com a meninge frontal. Beleza, isso. E, Felipe, quais são os limites aí da fissura orbitária inferior? Tá me ouvindo bem? Sim, O osso esfenoide, parte da asa maior, o maxilar, maxilar. lacrimal e Lacrimal, zigomático. isso aí. E o palatino, né, no meio. Bom, e o que passa na fissura orbitária inferior? O ramo do nervo maxilar, né? Uhum. O nervo zigomático e... Ah, você já Não, colocou aí. basicamente ramos de V2 e plex V2. Basicamente Não. ramos de V2 seria o principal. A veia orbitária inferior também, né? Não me lembro. Sim, sim. Bom, Tá, e as fossas do viscerocrânio, você lembra? Né? Eram 3? Oi? As fossas, você lembra que eram 3, né? Tem Fossa nasal, infratemporal e pteropalatino? temporal, infratemporal e peripalatino, é basicamente Ah, isso. Bom, o que passa no tendão de Zinn? No ângulo de Zinn? todos menos o lacrimal, Uhum. o frontal. Os outros dois eu esqueci. A veia, né? E Isso, a veia e o outro não lembro também, não. o troclear, né? Nuclear. O troclear, Trocular, ele é bem isso. lateral, porque a tróclea é lateral. Basicamente isso. Tá, o gânglio ciliar, né? Isso aí. Vamos deixar pro. Deixa eu ver. O Eduardo? Pode ser Eduardo. O gânglio ciliar, ele vai receber inervação tanto simpática, parasimpática e Aham. ramos sensitivos de V1. Aí recebe a parte Tá. parasimpática do óculo motor e a parte simpática uma vida das
do plexo simpático que sobe junto à carótida. Junto com a carótida, isso aí. Muito bom. Inervação autônoma. Vai ser a inervação da pupila, musculatura intrínseca do olho. Perfeito, exatamente. Falou exatamente que a resposta. Tá. Os segmentos da artéria oftálmica, você lembra, né? E as relações dela, acho que isso é bem importante, isso cai bastante em prova. Tem a parte intracraniana, intracanalicular, intraorbitária, e a parte vai estar diretamente já dentro do olho. E aí, interiormente no crânio, ela vai estar inferomedial, dentro do canal ela vai estar inferior ao nervo óptico, tudo isso em relação ao nervo óptico. Depois ela vai fazer um trajeto inferolateral, depois ficar superiormente, 85% dos casos. Beleza. Exatamente. Entendi mesmo. Entendi mesmo, hein? As veias tá fácil, né? Ou seja, são duas, né? É a superior e a inferior. Basicamente Aí a isso superior mesmo. é superomedial, inferior é inferiolateral, a drenagem. Tudo para o seio cavernoso. Beleza, isso aí. Acho que esses são os principais pontos assim, que eu queria